Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre o que nós precisamos levar em consideração, o que nós precisamos avaliar lá no terreno que vai influenciar nas decisões que nós precisamos tomar dentro do nosso projeto estrutural, tá? Muitas vezes a gente recebe o projeto arquitetônico e esse projeto arquitetônico ele não está tão claro, ele não está descrito quais são as condições do terreno. Tá? E a primeira condição que nós precisamos levar em consideração e que isso vai influenciar no nosso projeto estrutural é referente a desnível. Tá? Referente a desnível. Muitas vezes isso não está especificado no projeto arquitetônico que nós recebemos para fazer o projeto. Então, Luiz, é importante ir lá na obra e verificar o terreno? É claro, é óbvio que é importante. Tudo bem se às vezes não é possível, mas isso deve estar descrito aí no projeto arquitetônico. E muitas vezes, Luiz, no projeto arquitetônico não está descrito isso e eu não posso ir até o terreno. Então peça. Tá? Peça para que te mandem foto do terreno, peça para o arquiteto se ele foi lá, liga para o cliente, fala para o cliente que é importante isso para você, porque você vai precisar tomar algumas decisões no projeto estrutural que condiz à situação que está o terreno hoje. Tá? Então isso vai influenciar muito no seu projeto estrutural. E uma das considerações que a gente faz referente a desnível, sempre quando tem algum tipo de desnível no terreno e que o projeto arquitetônico não segue esse desnível, a gente vai entrar em duas situações. Em situações de cortes e também em situações de aterro. Se eu vou ter corte, significa que eu vou estar mexendo nesse meu solo para poder construir a edificação. Se eu estou falando em aterro, significa que eu vou estar com algum tipo de problema referente às fundações que eu vou tomar a decisão lá dentro do projeto estrutural. Tá? Essa semana fizemos uma consultoria e nessa consultoria, verificando os níveis, verificando cortes de terreno, era uma consultoria para outro engenheiro e a gente visualizou que existia sim um corte no terreno em que a edificação iria ser construída, tá? E eu iria ter uma garagem aqui. Aí, na verdade, assim, a consultoria ela era referente a mexer em alguns vãos, ajustar alguns pilares, ajustar algumas situações da estrutura. Só que o engenheiro não estava considerando que seria feito um corte no terreno dele, esse corte já estava lá, tá? Só que iria ser feito um aterro aqui. Iria ser feito um aterro. E ele não estava considerando isso. Tá? Então, antes de nós iniciarmos a análise da estrutura, eu falei, opa, aqui a gente tem um ponto crítico. Aqui a gente vai ter uma situação em que não foi avaliado as condições do terreno, e o seu projeto estrutural estava sendo concebido de uma forma equivocada, referente à posição de pilares, referente à posição de vigas e também referente às cargas. Tá? Existe uma situação, pessoal, que é simples, acontece muito já, não sei se você já viu, mas sempre tem aquela de que eu sempre fiz assim e sempre dá certo, nunca deu problema. Existem algumas situações que isso aqui acontece. É feito um corte lá no terreno, que antes o terreno estava aqui assim, é feito um corte, tá? E o terreno ele fica estável, tá? Esse terreno não cede, digamos assim. E, enfim, o pedreiro vai lá, constrói um muro de alvenaria, tá? Um muro de bloco, sem dimensionamento, e ele fala assim, cara, fiz um muro que eu vou te contar. Fiz o cliente economizar um monte na estrutura. O engenheiro estava querendo colocar pilar, estava querendo colocar viga e não precisava. Eu fiz uma estrutura lá com sapata ainda. Fiz uma estrutura com sapata
E tá lá o muro. Era 3 metros, a gente tinha uma contenção. Cara, não precisei fazer nada de contenção. Sabe por que acontece isso? Porque o solo ele é estável. O solo é estável. Você cortou o solo não cedeu. Choveu e não cedeu, o solo está lá. Tá? É óbvio que se eu fizer um muro, vai dar a entender que o muro quem está segurando esse meu solo. E isso cria uma ilusão na cabeça das pessoas de que aquilo funciona e que eu posso aplicar isso aqui em qualquer situação. Tá? O grande problema nesses casos é o que? Às vezes eu faço um corte do terreno e esse terreno não cede. Só que o fato de eu estar trabalhando às vezes com qualquer tipo de aterro aqui, ou não impermeabilização, ou até mesmo uma construção vizinha na parte superior, faz com que eu tenha carregamentos, que eu tenha empuxos atuando no meu solo. E isso não estava sendo considerado nesse projeto aqui. Isso não estava sendo considerado que a 1/3 de altura dos pilares da estrutura lá, eu tenho um empuxo ativo atuando aqui por conta desse solo. Ah, Luiz, mas antes você falou que um solo estável ele vai se estabilizar por si só. Cara, eu não sei se ele vai se estabilizar. Tá? Vai chover aqui, vai sobrecarregar esse meu solo e eu vou ter um empuxo ativo atuando aqui. Eu preciso levar isso em consideração. E às vezes isso não está claro no projeto arquitetônico que você recebe. Às vezes você... Cara, no projeto arquitetônico está lá a estrutura da residência, está lá o solo, o terreno, e não está sendo considerado que eu vou ter algum tipo de contenção. Não está considerado que a parede da minha edificação vai estar junto com o solo. E eu preciso avaliar isso de uma forma mais criteriosa. Tá? A hora que eu vi a imagem lá do terreno e falou assim, aqui vai ter uma garagem, em cima vai ter sala. Eu falei, tá, mas e os empuxos que vão estar atuando nos pilares aqui da garagem, o que faz? Você precisa avaliar isso. E isso não vai estar no projeto arquitetônico, isso você vai ter que ter a visualização de lá no terreno e verificar essas condições. Uma outra situação que pode acontecer e vai acontecer é que se eu tenho algum tipo de desnível, a gente já falou que eu vou ter um aterro ou eu vou ter um corte. Se eu tenho um corte no meu terreno, significa que o laudo de sondagem que eu recebi, eu já tenho que avaliar ele de uma forma diferente. Tá? Porque se antes eu fiz o furo de sondagem aqui, tá? Deixa eu desenhar novamente aqui. O terreno estava aqui, eu fui lá e pedi o laudo de sondagem, foi feito o SPT aqui nesse nível do terreno, certo? Então aqui eu tenho um desnível de 3 metros. O que eu preciso considerar no meu laudo de sondagem? Eu preciso considerar que nessa parte da minha edificação eu já não tenho esse solo aqui para resistir os carregamentos. Eu não tenho mais esse solo aqui para resistir ao atrito lateral das minhas estacas. Eu preciso considerar que se no meu laudo de sondagem eu tenho um nível de água a 5 metros de profundidade, se eu fizer um corte no meu terreno de 3 metros, o meu nível de água vai subir. Ele vai subir no meu laudo de sondagem. O meu nível de água já não vai estar a 5 metros, e sim a 2 metros, referente ao laudo de sondagem. E eu preciso avaliar isso avaliando o quê? Ah, Luiz, eles falaram que não vão cortar o terreno. Ah, Luiz, no projeto arquitetônico não está escrito que eles vão cortar o terreno lá para fazer edificação. Eu sei que não. E muitas vezes não vai estar escrito isso. Mas você precisa avaliar. É o engenheiro calculista que vai pensar, tá, essa é a edificação. Nesse terreno, nessas fotos que eles me enviaram, esse arquitetônico vai precisar de algum tipo de corte ou eles vão ter que aterrar? E se aterrar, no meu laudo de sondagem, o que eu preciso avaliar? Beleza, não me informaram que vão aterrar o terreno. Eu considerei o assentamento das sapatas
a 3 metros de profundidade, o limite, tá? Porque, cara, dá para escavar e dá para mim assentar a sapata lá nos 3 metros. Tudo bem, vai ter que escavar 3 metros. Aí o pessoal vai lá e aterra 1 metro. 1 metro de aterro não dá nada, tá? Ah, mantém aí. Só que as considerações que você fez no teu laudo de sondagem para considerar a tensão admissível do solo já está equivocada. Porque você considerou 1 metro de aterro, então significa que as suas sapatas já não vão mais estar a 3 metros, e sim a 2 metros de profundidade, porque eles subiram 1 metro do teu terreno. Então você tem que... Beleza, eles vão aterrar? Ok, então eu vou ter que avaliar novamente o meu laudo de sondagem para definir as fundações novamente. Tá? O simples fato, cara, o terreno influencia no meu projeto estrutural? Será que não? Cara, pelo amor de Deus, se os caras fizerem isso aqui, vai te dar um recalque, vai te dar um problema, vai gerar fissura. Tá? E se você não considerar, às vezes, o corte no cálculo do atrito lateral das suas estacas, a sua estaca vai estar dimensionada de forma equivocada também. Tá? Uma outra situação, pessoal, ainda falando de laudo de sondagem, é que se eu tenho um desnível muito grande, tá? Eu tenho um desnível muito grande, que eu tenho uma montanha lá para construir uma casa. Eu tenho a montanha lá do projeto estrutural da nossa semana estrutural. Tá? Basicamente, pessoal, eu tenho uma situação de uma edificação que ela ocupa 2 níveis. Tá? Tem uma parte da casa que está aqui e tem uma parte da casa que está aqui. Eu posso considerar que o furo de sondagem que eu fiz aqui, ele pode ser considerado para essa residência? Não. Por quê? São 2 níveis diferentes. Eu não sei se o solo ele se comporta da mesma maneira nas camadas inferiores. Tá? Então, prontamente, a partir do momento que eu vejo o terreno e que eu sei que eu vou ter mais edificações nesse terreno em níveis diferentes, eu sei que eu preciso ter o relatório de sondagem dos 2 níveis. Um nível não significa que o nível superior vai ser da mesma forma. A análise vai ser diferente. Até mesmo porque o lençol freático ele vai trabalhar de uma forma diferente referente aos níveis. Tá? Então eu preciso avaliar também o pedido do laudo de sondagem, que é, geralmente, Luiz, como que você faz? Faço todo o lançamento da estrutura, verifico as cargas e aí sim eu verifico qual posição que eu quero o furo de sondagem referente ao dimensionamento das fundações. E uma outra situação, ainda falando de aterro, é que se eu estou considerando lá que eu vou fazer um aterro de 1 metro na minha estrutura, eu sei que o arranque dos pilares vão estar nesse 1 metro. Tá? Por mais que eu coloque as fundações a 1,5 metro de profundidade, se eu sei que vai ter um aterro de 1 metro, consequentemente, lá nas configurações, no dimensionamento e no detalhamento do meu projeto estrutural, eu tenho que considerar que eu vou assentar as sapatas a 1,5 metro de profundidade, tá? E eu tenho mais 1 metro de aterro para considerar o arranque dos meus pilares, ok? Então, essa aqui é uma outra consideração referente a aterro que você precisa levar em consideração no dimensionamento e também no detalhamento do seu projeto estrutural. E talvez pode estar se perguntando, e talvez isso seja uma dúvida para você também, é se aterra antes ou aterra depois de fazer as fundações. Tá? Dependendo o caso, eu prefiro fazer a estrutura e depois fazer o aterro. Tá? Por quê? Assim eu tenho controle referente às fundações, eu tenho controle referente às profundidades, ao que foi feito na edificação. Tá? Agora, se eu faço o aterro e depois eu vou fazer a fundação e depois eu vou fazer as vigas baldrames, por exemplo, eu corro um risco de a mão de obra às vezes errar referente à leitura do projeto estrutural ou referente ao posicionamento também. Tá? Eu corro o risco de o pessoal assentar em cima do meu aterro. Tá? E convenhamos, pessoal, é mais fácil
fazer a estrutura e colocar o aterro do que colocar o aterro e ter que escavar novamente para poder fazer as fundações. Tá? Então você precisa levar em consideração as duas etapas também se você trabalha com a parte de execução de obras. Agora, referente ainda ao terreno, o que eu preciso levar mais em consideração e que isso vai influenciar no meu projeto estrutural? Se eu estiver falando com um terreno que tem desnível, com um terreno que vai ter aterro ou com um terreno que vai ter algum tipo de corte, automaticamente eu vou estar falando de muros de arrimo, vou escrever aqui embaixo, ou contenções. Tá? E aqui nessa etapa, pessoal, não adianta nada eu chegar aqui para vocês e dizer: ah, existe um muro de flexão, existe um muro de blocos de concreto, existe um muro de pedra, existe um muro de gravidade. De nada adianta eu trazer todas as informações de quais são os muros que existem e vocês não puderem aplicar. Tá? Por quê? Um bom projeto estrutural, ele precisa resolver projetos arquitetônicos. Tá? Esse é o fato. O seu projeto estrutural, ele precisa resolver projetos arquitetônicos. E quando a gente está falando de muros de arrimo, de residências que vão tratar com desníveis, que vão tratar com aterro e corte, o seu muro de arrimo vai influenciar na estética do projeto arquitetônico. E, basicamente, pessoal, nós como projetistas de estruturas, nós temos que brincar de esconde-esconde. Basicamente, a nossa estrutura ela precisa se esconder dentro da arquitetura. E aqui, quando nós estamos falando de desníveis, aterro, corte e muro de arrimo, isso vem a ser um problema referente a esse esconde-esconde do projeto estrutural junto com o projeto arquitetônico. Tá? Por quê? Sempre que eu tenho empuxos atuando referente a solos, sempre que eu faço o meu muro, tá? Vamos supor agora que esse muro aqui é sob stacks. Sempre que eu tenho empuxos atuando nesse meu muro, significa que eu preciso ter inércia. Aqui eu preciso ter inércia para combater a esbeltez disso aqui, para combater esses esforços. Tá? Esse meu muro ele precisa ser rígido o suficiente para combater a esses esforços de empuxo ativo, tá? Que estão atuando no meu muro. E aí que vem a grande questão do esconde-esconde. Tá? Porque se eu tenho isso aqui dentro de uma garagem, vai aparecer. Só que, se você for um bom projetista, se você pensar nisso, de que você precisa esconder a sua estrutura, tá? Não pensem que, cara, eu sou engenheiro estrutural, eu quero mostrar os pilares, eu quero mostrar as vigas. Não, não faça isso. Tá? Você precisa esconder a sua estrutura. Tá? As pessoas precisam olhar para casa e não ver a estrutura. Simples assim. Não sei onde é que estão os pilares, não sei onde é que estão as vigas. É isso que você precisa fazer para que o seu projeto estrutural seja bom. Tá? Por quê? Se eu estou trabalhando com muros de arrimo ou paredes de contenção dentro de uma residência, ou na parede de uma residência, significa que talvez essa parede vai aparecer. Só que aí a gente consegue trabalhar de outras maneiras. Tá? Supondo que, olhando na planta aqui, tá? Eu tenha o meu solo e eu tenha a minha casa aqui, enfim, minha casa. Vamos colocar aqui como casa. Tá? Automaticamente, pessoal, se eu tenho algum tipo de corte aqui, vou ter a contenção aqui, certo? Eu vou ter essa contenção. Agora, no projeto arquitetônico, a parede vai vir com 15. E nós acabamos de falar que muros de arrimo a gente precisa de inércia. A gente precisa de largura para combater esses esforços do empuxo ativo atuando. E paredes de 15, pessoal, que é o que vem aí nos projetos arquitetônicos, isso aqui não vai resolver a minha contenção. Não vai resolver. O mínimo que eu vou precisar trabalhar aqui, às vezes, é 19, que é a largura de um bloco de concreto, onde eu vou poder, às vezes, trabalhar com uma contenção
de blocos de concreto, onde eu vou concretar os septos dos meus blocos, vou ter que armar os septos dos meus blocos para combater esses esforços do empuxo ativo que está atuando. Tá? E a parte de dimensionamento disso não vem ao caso. O que eu quero falar para vocês é que o mínimo aqui que eu vou conseguir trabalhar às vezes é 19, dependendo da altura desse muro. Se eu vou conseguir atender a esbeltez desse muro, aos limites de esbeltez desse muro. Tá? Então eu preciso tomar cuidado referente ao meu projeto estrutural, de que o meu projeto ele pode influenciar no projeto arquitetônico. E se isso acontecer, fala, ó, arquiteto, viu? Eu preciso ajustar essa parede, vou ter que aumentar a largura, tá? Só que antes, pessoal, veja só, eu tenho o solo e eu tenho a residência. Se eu tenho 15 centímetros, eu vou precisar aumentar aqui para 19. Vamos levar isso em consideração, 20, 25, enfim. Ao invés de aumentar essa minha estrutura para o lado da residência, eu aumento a estrutura para o lado do solo e faço o acabamento do meu muro ao lado interno da residência. Consequentemente, tá? Geralmente a gente trabalha aqui com pilares de rigidez nesse meu muro, para criar essa rigidez do muro, e às vezes aqui eu estou com pilares de 40, 50, tá? Só que ao invés de aumentar esses pilares para o lado interno da residência, eu jogo esses pilares para dentro do solo. E dessa forma eu consigo combater os esforços do empuxo ativo, consigo manter a estética da minha residência e está tudo ok. Tá? Só que eu preciso levar em consideração que isso vai acontecer. E se isso vai acontecer, já se prepare para trabalhar dessa forma. Tá? Avalie a estética também do projeto arquitetônico e não deixe que isso aconteça para o lado interno da residência. Tá? Basicamente, pessoal, o melhor projeto estrutural é aquele que não aparece. Basicamente, é aquele projeto em que você não sabe onde é que estão os pilares, não sabe onde é que está a viga, porque ele não aparece. A não ser que você seja um engenheiro que tem uma sensibilidade estrutural e que você consiga prever os esforços, consiga prever já os deslocamentos, posição de pilares. Tá? Mas basicamente o cliente final, que é quem vai estar morando aqui dentro, ele não pode ver a estrutura. Ok? Uma outra situação que eu quero explicar para vocês, que é que tipo de análise que eu preciso fazer ainda no terreno e que vai influenciar no meu projeto estrutural, é referente a divisas. Tá? Referente às divisas. Às vezes no projeto arquitetônico vai estar escrito que as paredes são totalmente na divisa, só que se você for lá no terreno, você vai conseguir prever algumas informações e que isso vai influenciar no seu projeto estrutural. E aqui, o que eu preciso avaliar? Eu preciso avaliar também como que é o terreno do vizinho, certo? Lembra que nós estávamos falando sobre contenção, nós estávamos falando de muros de arrimo? Em muitos casos, pessoal, loteamentos novos, a gente tem aqueles loteamentos lá que são todos assim, tem um morro lá, tá? O pessoal vai lá e faz um loteamento. Aí o que eles fazem? Vão lá, fazem um terreninho, tem um desnível. Faz outro terreninho, tem outro desnível. Faz terreninho, tem um desnível. Faz terreninho, e aí, e assim por diante. Isso aqui, ó. Saiba que se você não prevê que vai existir essas diferenças e que isso vai gerar empuxos e ao longo do tempo, se o cliente for lá, vou só construir aqui um murinho, tá? Aí o cliente vai lá e constrói um muro aqui. Não precisa fazer uma contenção. Eu não estou falando que para todos os casos vocês têm que prever, meu Deus, vai ser feita uma contenção, não é isso. Tá? O foco desse vídeo não é isso. Mas vocês precisam prever algumas situações que podem acontecer e que, eu vou avaliar o terreno do vizinho. Ok, o vizinho tem esse muro aqui já. Tem um muro lá, já está a construção, já está com a casa lá.
Aí o cliente chega para você e fala assim, Luiz, tem um muro lá? E se fosse a gente aterrar aqui, ó, para a gente deixar alinhado, para deixar minha casa um pouco mais alta. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Tá vendo o que você está fazendo para o vizinho? Tá vendo que a sua estrutura, a sua residência, você pode gerar um problema para o seu vizinho, ao invés de... o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente fala, avalie o terreno do vizinho para que você não tenha problemas. Tá? Por quê? Isso pode acontecer e isso você tem que prever. Se eu vou ter algum tipo de aterro na minha edificação, vai influenciar na estrutura e talvez possa influenciar na edificação vizinha. Como também você vai avaliar o terreno do vizinho, a edificação do vizinho e que, cara, será que eu posso cortar isso aqui? Será que isso aqui não vai influenciar em talvez alguma sapata de divisa que eu tinha nesse meu terreno? Do vizinho? Será que isso não vai influenciar? Será que os bulbos de pressões que estão atuando nessa minha edificação do vizinho, será que se eu fizer uma edificação totalmente na divisa, não vai influenciar no vizinho? Será que os bulbos de pressões das fundações da vizinhança não vão influenciar na minha fundação? Tá? E não existe resposta certa para isso. Tá? Você precisa avaliar cada caso. Teve um caso em que iríamos executar uma edificação e que foi feito um corte, tá? Era um edifício, foi feito um corte lá e o que a gente verificou? O que foi visto? Que aqui as estacas dos blocos estavam pegando exatamente aqui na divisa. E o cliente queria fazer uma escavação aqui. Aí o fato era o seguinte, eu vou influenciar no atrito lateral que está atuando nas estacas do meu vizinho. Tá? Nas estacas do meu vizinho vai ter um atrito lateral que eu vou estar influenciando se eu fizer algum tipo de corte. Se eu escavar isso aqui. Tá? Então são situações aí que eu tenho que levar em consideração e eu tenho que tomar algum tipo de cuidado referente a isso também. E aqui vai uma dica, pessoal. Sempre que vocês forem construir, que eu tenho uma edificação na divisa e que a sua edificação também vai ficar na divisa, que vai ter essa interferência, pessoal, vocês precisam avaliar se, né, nesse teu vizinho aqui, se já não tem talvez algum tipo de patologia, às vezes já tem alguma fissura, vocês precisam às vezes ir lá, conversar com o vizinho, sabe? Troca informação. Fala, como é que tu fez a tua fundação aí? Como que foi feito essa tua casa? Já dá uma olhada, verifique se não tem fissura, verifique se não tem algum tipo de patologia já nessa edificação. Sabe por quê? Porque às vezes a sua edificação, ela vai ter sim, talvez algum tipo de influência. Tá? Só que isso é um ponto de decisão também no seu projeto estrutural. Porque muitas vezes você vai ter algum tipo de escolha de fundação aqui que vai ter algum tipo de vibração. Às vezes vai fazer um bate-estaca lá que vai vibrar. E se você não verificou que lá no seu vizinho já tinha talvez alguma fissura, se já tinha alguma patologia, é margem para que ele venha para cima de ti com um processo. Você fez a fundação lá, fez o bate-estaca, vibrou toda a minha casa e agora fissurou. Então você precisa levar isso em consideração também. Você precisa avaliar a sua vizinhança referente à sua estrutura. Será que o seu projeto estrutural... eu estou com paredes de divisa lá, então eu não estou nem aí, eu vou fazer sapatas de divisa. Tá? Eu fui lá ver o meu terreno e eu vi que a sapata do vizinho lá invadiu um pouco a minha, eu vou lá e vou cortar a sapata. Não é assim. Não é assim. Tá? Vocês precisam ter o bom senso também de que a sua estrutura ela não pode interferir na estrutura do vizinho da mesma forma, porque se você interferir na estrutura do vizinho,
Significa que você está dando margem para que outro vizinho venha interferir na sua estrutura. Tá? Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Até tem um caso de um cliente em que ele chamou nós e falou, cara, nosso muro caiu. Nosso muro do vizinho caiu. E a gente foi lá avaliar, realmente existiam esses desníveis, claro que eram desníveis bem maiores, referente à estrada que passava era bem íngreme, assim, onde foi construída a residência. Então aqui já tinha casa, tudo mais, já tinha a casa do vizinho aqui, e foi construído um muro de pedra gigante, tá? Claro que não tinha sido dimensionado, mas estava lá um muro, fazia 15 anos que o muro estava lá. Aí o que acontece? O vizinho foi lá, vou construir uma garagem. Foi lá e construiu uma garagem aqui. O que aconteceu? Ele gerou uma sobrecarga aqui que esse muro cedeu. Infelizmente esse muro cedeu. Vou pedir para o editor deixar as imagens aí para que vocês vejam o que aconteceu. Mas isso tá, eu vou fazer a minha estrutura, vou fazer a minha residência aqui, mas será que a minha estrutura, a minha garagem, será que ela não vai influenciar na edificação do vizinho? E não só avaliar se a estrutura do vizinho vai influenciar na sua. Verifique se a sua estrutura, se as suas fundações não vão influenciar também na edificação vizinha, tá? Pessoal, eu sei que são várias decisões que vocês precisam tomar num projeto estrutural, mas esse é um tipo de análise que a gente precisa fazer no terreno, tá? Sempre que possível, pessoal, se vocês vão fazer algum projeto estrutural, vão até o terreno, verifiquem, conversa com o pessoal que fez o laudo de sondagem, verifica com o arquiteto se ele fez alguma consideração de desnível, alguma consideração de corte, alguma consideração de aterro. Tá? Às vezes o arquiteto ele não tem a obrigação de verificar se vai ter muro de arrimo ou não. Às vezes ele não... Cara, você tem que informar para ele, ó, essa parede da garagem aqui, a gente vai precisar aumentar um pouco da largura. Tá? Por quê? Porque aqui a gente vai ter um aterro, eu vou ter um empuxo atuando nos meus pilares, então possivelmente a gente vai ter que colocar mais pilares aqui para combater esses esforços, tá? Porque senão, tá? Seja simples também, não precisa ficar, porque vai ter um momento fletor, cara, seja simples, ó, vai gerar fissura aqui. Tá? Se a gente não fizer dessa forma, vai ter fissura, eu vou ter problema, tá? Uma outra consideração também, referente à drenagem disso aqui. De nada adianta um muro ser totalmente dimensionado, armadura, pilar, viga. Cara, se não tiver um sistema de drenagem que combata a água que está chegando aqui, que está se infiltrando, a água vai derrubar esse muro. Tá? A água tem como é que eu posso dizer assim? Se ela não tiver para onde sair, ela vai enclausurar ali, vai pesar. Ela é muito mais pesada às vezes do que referente aos empuxos, tá, do solo. Então ela vai ser um problema no muro de arrimo, na sua contenção. Tá? Eu sei que hoje nós falamos bastante aí sobre contenções porque é um problema muito grande e que se você não levar em consideração isso lá na visualização do terreno, se vai ter um aterro, se vai ter um corte, se vai ter um desnível, será que essa edificação ela vai se ajustar com desnível? Será que as fundações, eu vou precisar considerar os aterros ou não? Será que a profundidade da minha sondagem ela é suficiente, considerando que eu vou ter aterro, que eu vou precisar aumentar a altura, que o arranque dos meus pilares vão precisar ser maiores? Tá? Vocês precisam tomar essas decisões e vocês precisam avaliar o projeto estrutural junto com o terreno, tá? E não apenas com o projeto arquitetônico. Vocês têm o projeto arquitetônico, mas esse projeto arquitetônico muitas vezes ele não está identificando todos os possíveis erros que podem acontecer na sua estrutura. Tá? E se der algum problema, o problema é do estrutural. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, já entra lá no nosso grupo do Telegram. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais!